no coração da Síria, soterrado pelo tempo e esquecido pelas guerras modernas. Existe um lugar que desafia tudo o que acreditávamos saber sobre o passado humano. Seu nome é Tel Caramel, um sítio arqueológico tão enigmático quanto silencioso, onde pedras milenares se erguem como testemunhas de uma civilização perdida. Datado de 10.900 anos antes de Cristo, Tel Caramel é mais antigo do que Jericó, considerada a primeira cidade do mundo, e mais antigo até mesmo do que Göbekli Tepe, famoso por suas colunas monumentais. O que torna esse local ainda mais perturbador é o fato de ter sido construído por grupos de caçadores-coletores, homens e mulheres que supostamente não possuíam a organização ou o conhecimento necessários para erguer estruturas tão avançadas. Entre as ruínas, destacam-se 4 torres de pedras circulares, erguidas com uma técnica que não deveria existir naquela época. Elas não eram cabanas frágeis ou abrigos temporários, eram construções sólidas, permanentes, feitas para resistir ao tempo. Mas por que seriam templos, fortalezas, locais de encontro? Nenhuma resposta é definitiva. Cada pedra guarda um segredo, e cada silêncio do deserto ecoa um enigma ainda sem solução. Tel Caramel não apenas reescreve a história, ele a desmonta, nos obrigando a repensar a linha do tempo da civilização. Afinal, como explicar que povos sem agricultura, sem escrita e sem cidades, já erguiam monumentos que resistiriam por mais de 12 milênios? No mistério de Tel Caramel, o passado sussurra que o ser humano sempre foi mais criativo, mais engenhoso e mais enigmático do que imaginávamos. É nesse vale esquecido que nossa jornada começa. O rio Orontes nasce nas montanhas do Líbano, atravessa a Síria e segue até desaguar no Mediterrâneo. Suas águas férteis moldaram, há milhares de anos, uma região propícia para a vida, muito antes de qualquer cidade conhecida ter se erguido. Ali, entre colinas e planícies verdejantes, surgiria um lugar destinado a desafiar tudo o que sabemos sobre a pré-história, Tel Caramel. Hoje, esse nome soa distante e quase esquecido, mas há 12.000 anos, a paisagem era marcada por grupos de caçadores e coletores que percorriam o vale. Viviam da caça de gazelas, da coleta de frutos silvestres e da pesca nas margens do rio. Eram homens e mulheres que ainda não dominavam a agricultura, nem possuíam escrita, mas que misteriosamente levantaram estruturas de pedra capazes de atravessar milênios. O Vale do Orontes oferecia mais do que alimento. Ele era uma rota natural de passagem entre regiões. Por ali circulavam animais migratórios e também diferentes grupos humanos. Era um espaço de encontro, troca e sobrevivência. Esse ambiente dinâmico, cheio de recursos e desafios, talvez tenha inspirado algo que até hoje causa espanto: a construção das torres de Tel Caramel. Quando olhamos para a paisagem atual, marcada pela guerra e pela destruição que assola a Síria moderna, é difícil imaginar que naquele mesmo solo floresceu uma das primeiras tentativas humanas de erguer monumentos permanentes. Entre pedras, rios e céu aberto, os antigos habitantes deixaram marcas que sobreviveriam ao tempo, ao clima e aos conflitos. Antes mesmo de Jericó, antes de Göbekli Tepe, antes das cidades que conhecemos, Tel Caramel já estava lá, silencioso e misterioso, como um testemunho de que a história da humanidade começou muito antes do que ousamos acreditar. Durante séculos, Tel Caramel permaneceu escondido sob camadas de terra e silêncio. O local, uma pequena elevação próxima ao rio Orontes, parecia apenas mais uma colina sem importância no território sírio. Porém, no final do século XX, arqueólogos poloneses e sírios iniciaram escavações que mudariam para sempre a forma como entendemos o nascimento da civilização. À medida que as pás e pincéis revelavam o subsolo, começaram a surgir restos de paredes circulares e blocos de pedra surpreendentemente bem trabalhados. Não eram cabanas frágeis de madeira, mas estruturas sólidas, erguidas com um propósito que escapava à lógica. A surpresa aumentou quando análises por radiocarbono revelaram a idade dos achados, cerca de 10.900 anos antes de Cristo. Isso significava que Tel Caramel era mais antigo do que Jericó, mais antigo do que Göbekli Tepe, mais antigo até mesmo do que muitas teorias admitiam ser possível. Os arqueólogos encontraram também ossos de animais caçados, restos de fogueiras e ferramentas de sílex espalhadas pelo sítio. Esses objetos confirmavam que os construtores não eram agricultores estabelecidos, mas sim caçadores e coletores. E, no entanto, haviam conseguido se organizar
para erguer torres de pedra monumentais. A contradição era chocante. Como um povo nômade, sem cidades ou hierarquia formal, poderia realizar uma obra tão complexa? A notícia da descoberta correu entre os círculos acadêmicos, despertando debates intensos. Alguns acreditavam que Tell Caramel era apenas um acampamento ritual. Outros defendiam que representava a transição entre a vida nômade e a sedentarização. Nenhuma explicação, porém, parecia satisfatória. Tell Caramel permanecia assim como uma ferida aberta no tempo, um enigma arqueológico que desafiava não apenas a história, mas também a própria lógica da evolução humana. Imagine a escuridão profunda da noite há mais de 12.000 anos. O Vale do Oronte silencioso, iluminado apenas pelo brilho frio das estrelas. Nesse cenário remoto, um grupo de homens e mulheres, ainda sem cidades, ainda sem escrita, reuniu pedras e, pouco a pouco, levantou algo que parecia desafiar o tempo. As torres de Tell Caramel surgiram assim, circulares, robustas, erguidas sobre fundações sólidas. Algumas alcançavam até 8 metros de diâmetro, feitas de blocos cuidadosamente ajustados. Não eram simples abrigos contra o vento ou a chuva. A imponência das paredes transmitia uma sensação de permanência, como se aquelas torres tivessem sido feitas para resistir não apenas a uma estação masa e eternidades. O mistério se aprofunda quando pensamos em quem as construiu. Eles não tinham ferramentas de metal, não dominavam a agricultura, não conheciam tijolo nem argila cozida. Eram caçadores-coletores, nômades que seguiam os rebanhos de gazelas e buscavam frutos silvestres. E ainda assim, ergueram monumentos que sobreviveriam por milênios. Para quê? Talvez fossem torres de vigia, erguendo-se como olhos de pedra sobre a paisagem. Talvez templos, locais sagrados onde rituais eram realizados sob o olhar atento do céu. Ou quem sabe pontos de encontro, onde diferentes tribos compartilhavam histórias, alianças e crenças. Cada pedra carrega um silêncio, e nesse silêncio ecoa a pergunta que nunca foi respondida. Ao caminhar entre essas ruínas hoje, o visitante sente algo diferente no ar. Não apenas a poeira, não apenas o calor da terra. É como se as torres ainda guardassem segredos antigos, ocultos, na geometria das pedras. Segredos que não pertencem ao passado, mas ao mistério eterno do que significa ser humano. As torres de Tell Caramel não impressionam apenas pela idade. O que mais intriga os arqueólogos é a forma como foram construídas. Blocos de pedra encaixados com cuidado, paredes grossas, pisos preparados para suportar peso e tempo. Cada detalhe parece revelar um conhecimento de engenharia que não deveria existir em um mundo sem cidades. Pense por um instante. Essas pessoas não tinham roldanas, não tinham animais domesticados para arrastar pedras, não tinham escolas ou mestres construtores. E mesmo assim, de alguma forma, souberam levantar estruturas que resistiram a 12.000 anos de vento, chuva e guerra. O simples fato de ainda podermos caminhar sobre suas fundações é um lembrete silencioso de sua genialidade. O mistério cresce quando imaginamos o processo. Quantos homens e mulheres se reuniram para erguer cada torre? Quantos dias e noites foram dedicados a cortar, carregar e ajustar as pedras? Não sabemos, mas podemos quase ouvir o som das batidas contra a rocha, o arrastar pesado dos blocos pelo solo, o eco das vozes coordenando esforços sob o sol escaldante. Nada disso deveria existir naquela época. Segundo a linha tradicional da história, os caçadores-coletores eram nômades, errantes, sem necessidade de construir algo tão duradouro. E ainda assim, em Tell Caramel, eles desafiaram esse destino. Construíram como se já soubessem que suas obras precisavam atravessar séculos, como se estivessem escrevendo, com pedras, uma mensagem eterna para o futuro. Talvez as torres não sejam apenas estruturas físicas, talvez sejam símbolos, símbolos de poder coletivo, de espiritualidade, de uma visão do mundo que ainda não conseguimos compreender. E é nesse enigma silencioso que Tell Caramel se mantém vivo, convidando cada visitante a ouvir o que as pedras ainda querem dizer. À sombra das torres de pedra, a vida florescia de forma simples e ao mesmo tempo enigmática. Os habitantes de Tell Caramel viviam entre o rio e as colinas, caçando gazelas, coletando frutos silvestres e pescando nas águas tranquilas do Orontes. Eram caçadores e coletores, mas algo em seu modo de vida já apontava para a transição que mudaria o destino da humanidade, o início da sedentarização. As escavações revelaram restos de fogueiras antigas, ossos de animais, pedras polidas usadas como ferramentas, indícios de que ao redor das torres
pequenas comunidades se reuniam. Talvez não fossem aldeias no sentido que conhecemos, mas lugares de encontro, onde famílias voltavam sempre que podiam. Ali, compartilhavam alimento, histórias e, quem sabe, sonhos de permanência. A morte também fazia parte desse ciclo. Alguns vestígios indicam sepultamentos próximos às torres, sugerindo que esses espaços não eram apenas locais de vida, mas também de despedida. Imagine o silêncio da noite, quebrado pelo crepitar de tochas e pelo canto de um ritual fúnebre. Ali, ao lado das paredes de pedra, homens e mulheres se reuniam para entregar seus mortos à terra, acreditando que as torres guardariam a memória de seus ancestrais. Essa mistura de vida e morte, de cotidiano e ritual, fazia de Tel Caramel um lugar único, não apenas um abrigo, não apenas um acampamento, mas um espaço onde os limites entre o sagrado e o mundano se dissolvia. Ao pensar nesses povos, é impossível não sentir uma estranha proximidade. Como eles, também buscamos um lugar de pertencimento, um espaço para lembrar e ser lembrados. Talvez seja por isso que Tel Caramel ainda nos fascina, porque suas torres não guardam apenas pedras, mas também a essência mais profunda daquilo que somos. As torres de Tel Caramel, silenciosas e antigas, parecem carregar um propósito além da vida prática. Suas paredes grossas não eram apenas abrigo contra o frio ou o vento. Havia algo mais, algo que envolvia símbolos invisíveis e rituais esquecidos. Arqueólogos encontraram restos de pigmentos, carvões de fogueiras e até indícios de objetos depositados com cuidado nas pedras. Nada disso é prova absoluta, mas tudo sugere que as torres tinham um papel espiritual. Talvez fossem templos, lugares do culto, ou pontos de encontro onde mitos eram narrados sob a luz da lua. Imagine uma noite clara, milhares de anos atrás. Homens e mulheres reunidos dentro da torre, suas sombras dançando no reflexo do fogo, vozes sussurrando histórias de criação, espíritos e forças da natureza. O eco dentro das paredes circulares amplificava cada som, transformando palavras em cantos que tocavam o invisível. Os rituais também podiam estar ligados à vida e à morte. Talvez caçadas bem-sucedidas fossem celebradas ali, com oferendas de carne ou ossos de animais. Talvez funerais fossem acompanhados por gestos simbólicos, onde a torre se tornava ponte entre o mundo dos vivos e o dos ancestrais. Não sabemos quais deuses veneravam, nem quais forças temiam, mas sabemos que cada pedra foi colocada com intenção. Nada em Tel Caramel parece casual. Tudo carrega um silêncio que lembra reverência. E é nesse silêncio que o mistério permanece. As torres não falam, apenas aguardam, como se protegessem segredos de um tempo em que fé, vida e sobrevivência eram a mesma coisa. As torres de Tel Caramel levantam uma pergunta silenciosa que ecoa até hoje, como grupos de caçadores-coletores, sem reis, sem chefes e sem exércitos, conseguiram erguer algo tão grandioso. Esses povos não deixaram escrita, não tinham muralhas, nem sinais de hierarquia rígida. Viviam em bandos pequenos, unidos pela necessidade de caçar e sobreviver. E, no entanto, juntaram forças para mover pedras pesadas, alinhar blocos, criar monumentos que resistiriam a mais de 12.000 anos. O que teria unido tantas mãos? Talvez fosse a fé, um sentimento coletivo que transformava o trabalho duro em oferenda espiritual. Talvez fosse a memória dos mortos, a vontade de erguer um espaço onde os ancestrais nunca seriam esquecidos. Ou talvez fosse apenas o desejo humano de deixar marca, de provar que existiam. Ao imaginar a construção das torres, é possível ouvir o som dos passos na terra batida, o esforço coletivo, o ritmo dos corpos empurrando pedras em conjunto. Não havia ordens de um governante distante, nem arquitetos instruindo. Havia apenas a força da comunidade, unida em um mesmo propósito, que hoje só podemos adivinhar. Esse poder coletivo é, em si, um enigma. Ele nos lembra que antes dos impérios, antes das cidades muradas, antes da agricultura organizada, já existia a capacidade humana de sonhar em conjunto, de transformar esforço em permanência. As torres de Tel Caramel continuam de pé como um sussurro desse mistério. Quando os homens se unem, mesmo sem armas ou reis, podem criar obras que atravessam o tempo, obras que não pertencem ao indivíduo, mas ao espírito coletivo da humanidade. Tel Caramel não está sozinho em seu mistério. Em outras partes do crescente fértil, outras pedras antigas contam histórias semelhantes, mas nunca idênticas. Entre elas, Jericó e Göbekli Tepe são as mais lembradas. Jericó, conhecida como a primeira cidade do mundo, ergueu suas muralhas por volta de 8.000 a.
c. Quase 3 milênios depois de Tel Caramel. Suas construções já revelavam um povo mais organizado, próximo da agricultura, mais ligado à ideia de permanência. Ainda assim, as torres de Tel Caramel são anteriores, como se anunciassem um prólogo esquecido da vida urbana. Göbekli Tepe, na atual Turquia, surgiu por volta de 9600 a. Código. Suas colunas em forma de T impressionam pelo tamanho e pela arte gravada em baixo relevo. Ali, como em Tel Caramel, caçadores-coletores reuniram forças para erguer monumentos que não deveriam existir em sua época. Mas enquanto Göbekli Tepe se destaca pela riqueza simbólica, Tel Caramel impressiona pela simplicidade monumental de suas torres sólidas, como sentinelas de pedra. Comparar esses três lugares é como observar capítulos diferentes de um mesmo livro. Cada sítio arqueológico mostra que a linha entre nômades e sedentários, entre vida simples e complexidade social, não é tão clara quanto acreditávamos. Eles revelam que a humanidade já buscava a permanência, espiritualidade e memória muito antes das cidades nascer. O mais curioso é que, embora separados por centenas de quilômetros e milhares de anos, todos compartilham o mesmo silêncio. Nenhum deixou palavras, nenhum deixou explicações, apenas pedras erguidas contra o tempo. E assim, Tel Caramel permanece como um irmão mais velho, sombrio e esquecido, antecedendo Jericó e Göbekli Tepe. Um lembrete de que a história não segue uma linha reta, mas caminhos ocultos que ainda esperam ser revelados. Tel Caramel sobreviveu ao vento, à chuva e ao esquecimento de 12 milênios. Mas a ameaça mais cruel veio muito mais tarde. A Síria, terra fértil de antigos encontros, tornou-se palco de guerras modernas que devastaram cidades, campos e memórias. Bombas, fogo e abandono deixaram cicatrizes profundas na região, colocando em risco não apenas o presente, mas também o passado. As torres silenciosas de Tel Caramel não foram poupadas pelo olhar indiferente do tempo. A erosão desgastou suas pedras, cobrindo-as pouco a pouco com poeira e silêncio. Em alguns pontos a natureza já tomou conta, escondendo o que antes foi imponente. Mas a guerra recente trouxe algo mais ameaçador: o esquecimento. Em maio ou cacaus, preservar ruínas milenares deixa de ser prioridade. E ainda assim, elas permanecem. Mesmo em meio à destruição, continuam de pé, como se estivessem acostumadas a atravessar tragédias humanas. Resistiram à fome, ao abandono, ao conflito. Resistiram ao próprio tempo, que a tudo consome. Há uma estranha melancolia ao imaginar arqueólogos caminhando entre as torres, com o som distante da guerra ecoando ao fundo. É como se o passado e o presente se misturassem, como se as vozes antigas dos construtores ainda sussurrassem sobre a fragilidade da vida humana diante da eternidade das pedras. Tel Caramel sobreviveu, não porque foi protegido, mas porque foi feito para durar. Cada bloco, cada torre, parece carregar a intenção de atravessar séculos, e assim, mesmo sob a sombra da guerra e do tempo, o mistério continua. Quando olhamos para Tel Caramel hoje, não vemos apenas ruínas, vemos um legado. Cada torre, cada pedra ajustada com cuidado, é um sussurro que atravessou milênios para nos lembrar de quem somos. Elas nos dizem que a humanidade sempre buscou mais do que sobreviver, que antes das cidades, antes das ferramentas de metal, antes da escrita, já havia um desejo profundo de deixar marca, de criar algo maior do que a própria vida. Talvez nunca descobramos o verdadeiro propósito das torres. Se eram templos, fortalezas ou memoriais, pouco importa. O que importa é que revelam uma verdade silenciosa. O ser humano é capaz de imaginar o impossível e de transformar sonho em pedra. Ao longo do tempo, povos se levantaram e caíram. Impérios nasceram e desapareceram. Mas Tel Caramel permaneceu. Permaneceu como testemunha muda de que o passado é sempre mais vasto do que conseguimos compreender. Hoje, ao caminharmos entre suas ruínas, sentimos algo que vai além da arqueologia. É uma ligação invisível com os primeiros construtores, homens e mulheres, que, sem saber, escreveram com suas mãos o prólogo da história humana. As torres de Tel Caramel não são apenas restos de pedra. São espelhos que refletem nossa própria busca por sentido, nossa necessidade de eternidade, nosso medo do esquecimento. E assim, o legado de Tel Caramel não está apenas nas pedras que resistem ao vento. Está em nós, em cada pergunta sem resposta, em cada silêncio que nos faz imaginar. Porque o verdadeiro mistério não é apenas o que eles construíram, mas o que ainda despertam em nossos corações.